E depois dessa música sensacional, começamos mais um Multiverso, o seu programa semanal de entretenimento, de mundo geek, tudo que interessa, interessa mais ou menos, interessou muito, abalou o mundo pop, completamente irrelevante, mas que mesmo assim te achou interessante, está aqui no Multiverso. E mais uma vez, estou aqui acompanhado do meu magneto de plantão, Pedro Rodrigues. Saudações, amigos e amigas. Cara, devo dizer que estava esperando bastante pelo programa de hoje, cara. Tenho. Olha, hoje vai ser legal, senhores. Apertem o cinto, deixem as mãos para dentro do carrinho, que vai ser uma boa viagem, cara. E hoje o assunto é quadrinhos com o nosso convidado, né? Pois é, Guto. Hoje é quadrinhos e vou fazer uma introdução rápida, que é o seguinte: na década de 70 aconteceu um fenômeno nos quadrinhos sensacional, que foi o seguinte: artistas que eram jovens, que eram fãs de quadrinhos, passaram a escrever e desenhar as histórias. Então, dessa leva, você tira artistas como Frank Miller, que fez reinventou o Demolidor, reinventou o Batman, e você tem um certo inglês que se mudou muito cedo para o Canadá, fã de quadrinho, que um cara que desperta paixões e também, de vez em quando, algumas polêmicas, chamado John Byrne, o Jack Kirby da nossa geração, o cara que desenhava deuses, heróis, vilões e era o cara durante muito tempo. Ele é, para mim, ainda o cara do quadrinho, ele, para mim, é a versão definitiva do Super-Homem. E para falar de John Byrne, a gente trouxe aqui a única pessoa no Brasil capaz de entender como funciona as mecânicas da Barney Robotics, Rodrigo Talaer, do canal John Byrne Comics and More. Rodrigão, muito bem-vindo, cara. Obrigado, cara. Obrigado você, Pedro, Gustavo. Obrigado pela oportunidade aí de estar falando de um assunto que nós gostamos tanto, né? Que é a obra do John Byrne, né? Pois é, cara, vamos começar do começo, assim, bem do começo, né? É difícil explicar paixão, né? Por exemplo, adoro basquete, mas a pessoa pergunta, por que você gosta de basquete? Porque eu gosto, eu adoro basquete. Como é que surgiu a tua paixão pelo Burn? Assim, foi uma história específica? Foi algum momento da tua vida que você falou, cara, é essa arte que eu gosto, é esse quadrinho que eu gosto? Como é que foi isso, cara? Cara, eu lembro exatamente. Eu tô com 46 anos, né? E eu lembro exatamente o momento que foi. é, eu ali no colégio, né? Na escola ali. E aí não lia quadrinhos da Marvel, nem de DC, nem nada. Só lia quadrinhos ali, Turma da Mônica, Disney. E aí, cara, um colega meu da escola me vem com aquela edição de Super Aventura, não, Super Aventuras Marvel, não, Grandes Heróis Marvel número 7, com aquela splash page dos X-Men lá no Império Shi'ar, que inclusive desse pôster aqui, ó. Vocês devem lembrar qual é a arte, né? Uhum. Eu tô falando aqui, mas eu tenho certeza que vocês devem saber qual é a arte. Que tem que o Ciclope tá com a Fênix nos braços, o Colossus com o Professor Xavier. E aí, cara, quando eu vi essa arte, porra, ali eu já pirei, né? Primeiro porque eu achei o desenho lindo. Mas eu não conhecia ninguém. Eu conhecia ali muito mal o Batman, o Uhum. Superman, o Homem-Aranha. E aí o cara me mostra isso aqui e não para de falar que esse aqui é o Anjo, esse é o Fera, na época era o Wolverine, né? Era o X-Men que falava, né? É isso aí. Não era X-Men, era X-Men, falava X-Men na É época. da minha época, E é da aí minha época também, X-Men. e eu, e eu falava, cara, que raio é isso de X-Men, cara? Que negócio é esse? Wolverine? E aí, cara, o cara começou a me mostrar
Mas, na verdade, eu fiquei encantado foi pela arte. Falei, cara, que desenho absurdo, uns traços limpos, bonito. E aí, ali, cara, a partir dali começou a minha cruzada. Naquela época, isso a gente está falando ali do finalzinho dos anos 80, né? Início dos anos 90, da época dos sebos. Mais final dos anos 80, né? Final dos anos 80. Época dos sebos. E aí, cara, eu comecei a percorrer tudo que era sebo no centro da cidade, na Zona Norte, atrás de quadrinhos que tivessem a arte do John Byrne. Naquela época, né, cara, a gente não tinha internet, não tinha essa facilidade que é hoje para você saber, Sim. né, em qual quadrinho que tá. Você tinha que peneirar aí ali na munheca mesmo, né, cara, na raça. E assim eu ficava, cara, passava tardes às vezes pelos sebos do centro da cidade, ali naquela Rua da Carioca, percorrendo aqueles sebos ali, procurando, cara, formatinhos que tivessem arte do John Byrne. E naquela época era muito mais barata, né, mais Uhum. fácil da gente adquirir. Então eu guardava o dinheiro do lanche para gastar nos sebos, né, cara. E aí ali eu fui, cara, e, assim, fui lendo meio que fora de ordem, e pegando a dica com um cara que já conhecia. Aí já tinha um outro que o irmão mais velho dele era fanático pela Marvel, e aí já conseguiu me municiar mais. Eu já sabia mais ou menos aonde tinha coisa do John Byrne. Aí depois, um tempo depois, a editora Abril começou a publicar o John Byrne, o Quarteto Fantástico do John Byrne na revista do Homem-Aranha. E dali eu comecei a seguir o cara, né? Aí E, foi a partir dali. Não, e como é que. o curioso que também, camarada, eu comecei, na verdade, minha paixão dos quadrinhos foi, aí no caso foi imediatamente matar relacionado com o Giovanni, que foi justamente, eu comecei a ler de forma mais compulsiva quadrinhos por conta dos X-Men, como você disse, do John Byrne, entendeu? Aí era um mix de personagens que era, não, o conceito, a ideia do X-Men, vamos falar X-Men aqui, já que a gente está aqui, todo mundo é cringe, vamos falar X-Men mesmo. Conceito, a ideia, os personagens ali são sensacionais. E com aquele desenho lindo, 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 a sensação que você tem é tipo assim, cara, o cara é capaz de desenhar qualquer coisa perfeitamente. O Pedro falou uma coisa no início que eu achei muito, muito, muito procedente. Ele é realmente o Jack Kirby da nossa geração. Mas eu digo até mais, cara, é aquela história do discípulo que superou o mestre. Eu, Sim. a influência é clara, só que, cara, de Urbano eu acho muito melhor. É muito mais. Cara, para mim, por exemplo, já adiantando aqui, a fase dele desenhando a Tropa Alfa, não, um traço limpo ali. Cara, que coisa brilhante, é lindo demais. Aquela ali é o auge dele, né? Vamos combinar que ali é dos X-Men, né? Porque o X-Men ele começou no finalzinho dos anos 70, ele ficou 4 anos, né, fazendo, né? Isso. Porque a revista o título era bimestral na época. Ele, do X-Men, ele emendou Quarteto Fantástico, né? E aí, durante o Quarteto Fantástico, ele começou a fazer Tropa Alpha. Então, ali eu considero aquilo ali o auge criativo dele, o auge em termos de traço, de arte final. Então, eu acho que você tem toda a razão, cara. Eu acho que naquela época ali da Tropa Alpha, até o final dos anos 80, ali o cara tava arrebentando, tava voando baixo. E, Rodrigo, assim, para quem, assim, nem todo mundo é fanático que nem a gente, assim, mas como é que você explica o Burn, assim, para uma pessoa, para o não iniciado, né, cara? Como é que você falaria, assim, quem é, qual é a importância dele, cara? Então, cara, eu costumo sintetizar da seguinte forma, cara. Ele foi um cara que foi uma referência dentro do mundo dos quadrinhos de super-herói no final dos anos 70 até o início dos anos 90. Para mim, esse cara foi um dos maiores, né, se não o maior. Aí tem muita gente que prefere Frank Miller, George Pérez, enfim, mas eu acho que o Bunny ele foi o mais completo, cara, porque além de desenhar, ele roteirizava também, fazia muita coisa. Difícil você pegar uma coisa nos anos 80 que não seja, que tenha a mão dele que não seja legal, né?
Depois, tudo bem, ele fez alguns trabalhos discutíveis, mas na década de 80, pelo menos naquele intervalo ali de 10 anos, eu acho que ele foi soberano. Cara, o Burn, para mim, é o seguinte: se você pegar um personagem que ele colocou a mão, possivelmente você vai encontrar duas ou três histórias que são completamente clássicas. E aí a gente está falando não de personagens conhecidos, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas assim, Punho de Ferro. O Burn tem uma sequência na Marvel Team Up que saiu aqui na RGE primeiro, que é uma série do Homem-Aranha, que ele cria o Jaqueta Amarela, ele cria. Tem uma história do Aranha com a Sonja, que infelizmente a gente nunca mais vai ver essa história. Porque que nunca se sabe, né? Mas é porque a Dynamite tem os direitos da Sonja agora, Sonja. né? Tem a história do Conde Nefária pelos Vingadores, quando ele desenhou os Campeões, cara, que foi um grupo de terceira divisão da Marvel. Então, assim, Sim. todo personagem que ele botou a mão tem boas histórias, funciona direito. Eu não vejo isso, por exemplo, do Frank Miller. Frank Miller, ele é muito identificado com coisas urbanas, com coisas mais... Você não consegue imaginar uma história do Quarteto Fantástico do Frank Miller, né? A não ser que eles morassem na cozinha de inferno vivendo brigando, né? Não, vamos combinar, né, cara? O traço do Frank Miller não é essas coisas, né? Não, vamos lá. Eu até acho que da fase do primeiro, o Cavaleiro das Trevas e tudo, eu adorava o traço dele. Mas eu concordo com o Pedro que ele tem aquele, vamos dizer assim, aquele universo dele restrito. Se o personagem se encaixa naquele universo dele, ele é capaz de fazer miséria. Mas o John Byrne, talvez aí eu acho o grande diferencial dele. Cara, você dá qualquer coisa para ele. Você falou, como o Pedro falou, um grupo de terceira divisão, o cara é capaz de fazer, porra, fazer miséria, uma história, um traço lindo, uma história sensacional que te prenda. A capacidade dele de desenvolver e desenhar personagens, para mim, é uma coisa fora do comum. E as ideias... E não foram poucos títulos, né, que ele passou que a gente tem boas lembranças, né? Não, e as ideias dele reverberam até hoje, né? Assim, obviamente não é um bom exemplo, mas algumas coisas da série do Punho de Ferro pegaram do Byrne, alguns momentos ali. Aquela série de TV do Super-Homem da década de 90 era uma tentativa de adaptação do Super-Homem do Byrne, pelo menos no começo. Assim, tem muita coisa, muitas ideias que ele lançou na época que, cara, estão rendendo até hoje. Se a gente entrar nos filmes da Marvel hoje e ver os agradecimentos, normalmente tem sempre tem lá o nome dele, John Byrne. Tá lá o cara, né? Até no WandaVision, aquele Visão branco no final é um Visão do John Byrne, né? É o Visão do Vingadores da Costa Oeste, né, cara? Isso aí. Ele sempre pensava um personagem para transformar, que ele gostava de mexer e tal, atualizar. Cara, até essa série contestada aí da Mulher Hulk, né? Querendo ou não, ela tem elementos do John Byrne, que é justamente a quebra da quarta parede, né? Aquela pegada ali mais cômica, foi a tônica que o John Byrne utilizou quando ele trabalhou no título, né? Aí você tocou num nervo, que é o seguinte: o que eu acho que as pessoas não entenderam na série da Mulher Hulk é que a quarta parede não estava falando com você. Aquela revista, a Mulher Hulk estava falando com o Byrne. Não era com a gente. É por isso que a série falha. Entendeu? Eu acho que o grande. Assim, obviamente. Verdade. Que por muitas vezes ela reclamava com ele sobre a situação. Era ele, cara. Não era ele. Não é a gente. Não é a gente, não. Era com o Byrne. Mas em alguns momentos, ela menciona os leitores. Ela fala a situação, ela leitor. Né? Isso. Mas isso que você falou é verdade. Ela, grande parte ali das situações ali em que ela fala com ele, ela reclama do vilão. Isso aí. Porque o erro da série é esse.
obviamente o Byrne nunca vai fazer. Assim, o John Byrne, o Rodrigo vai falar muito melhor que eu, mas o John Byrne hoje é um cara totalmente realizado. Ele não aparece em convenção, raramente ele dá entrevista. No canal do Rodrigo, se vocês quiserem ver a desculpa a palavra, eu ia falar puta entrevista, a senhora entrevista que o Byrne deu para o canal Sci-Fi, o Rodrigo fez a legenda da entrevista, que é uma entrevista completamente cândida dele, ele está falando ali abertamente de muita coisa, mas ele é muito recluso, então assim, ele é muito... Muito... Cara, e assim, até uma coisa que me chateou, né, cara, porque eu, mantive o contato direto ali com um cara que era o agente das obras dele, o cara que, me passou um monte de informação, e mesmo ele tendo conhecimento sobre o trabalho que estava sendo feito em torno do livro, né, ele não quis nenhum tipo de envolvimento, cara, um sketch, eu pedi um sketch, pedi pro Chris, cara, quanto que ele me cobra um sketch, eu vou pagar, quantos dólares, sabe? $1.000, 1.500, 2.000? Pô, Rodrigo, não é pessoal, ele não faz para ninguém, porque se ele fizer para você, ele está abrindo precedente para fazer para milhares de pessoas que pedem também. Então, assim, isso eu achei muito chato, mas, enfim, né, cara, é do jogo. Tá no direito, tá no direito. Assim como o Byrne, o Rodrigo o spoiler do Byrne era nunca mostrar o rosto da pessoa, né? Então, assim, o Rodrigo já deu o spoiler do livro dele, né? O Rodrigo tem um livro chamado John Byrne, Gênio Indomável, são 500 páginas que ele conta toda a história do Byrne. As pessoas conseguem comprar entrando em contato contigo ainda, né? Sim, consegue pelo. Eu já fiz algumas reimpressões, né? Porque esse livro ele foi feito através de um financiamento coletivo no Catarse. Legal. E aí eu consegui bater a meta, fiz a impressão do livro, e o que foi legal, né, cara? Quando eu fiz esse projeto desse financiamento coletivo, muita gente estava receosa. Pô, mas será que esse livro vai sair mesmo? Pô, mas será que esse livro vai ser legal? E, cara, depois que o livro estava pronto, a cópia física, que eu estava com um livro em mãos, que eu fiz vídeo e divulguei, cara, o número de pessoas que começaram a me procurar, assim, duplicou, e acabei vendendo muito mais. Vendi toda a primeira tiragem que eu tinha feito com a gráfica, que foi bem superior ao que eu tinha conseguido no financiamento coletivo, que o meu objetivo não era ganhar dinheiro com esse livro, cara. O meu objetivo era fazer esse tributo a John Byrne. Se eu ficasse no 0-0, não perdesse dinheiro, estava tudo certo. A minha intenção era essa. Tanto que foi uma das coisas que eu falei para o Chris, quando falou com o John Byrne sobre o livro, eu falei, cara, eu não tenho intenção nenhuma de ter lucro com isso. A minha intenção é poder fazer uma homenagem, fazer um tributo, né? Falar ali sobre a obra dele e poder compartilhar isso com outros fãs. Então, quando eu fiz toda a estimativa lá do valor que eu precisava para poder fazer a impressão dos livros, o valor que eu consegui mandar o livro para todo mundo, fiz uma impressão, ainda fiz cópias a mais. E aí depois, cara, eu acabei vendendo essas cópias, consegui, aí fui fazendo aos pouquinhos, né, reimpressões, mas pequenas quantidades, para também não ficar com muito livro empatado. E, cara, eu fui vendendo, e eu acho que eu já vendi aí mais de 1.400 cópias, porque eu acho que eu já reimprimi de forma independente, cara, sem apoio de nenhuma editora. Tá? Isso que é o mais importante. Que bacana, que bacana. Rodrigo, agora, para gente fechar aqui esse bloco, vamos fechar, Pedro, com um bloco de músicas relacionadas aos. Será que a gente consegue? Aos heróis desenhados pelo John Byrne? Acho que dá, Cara, né? eu tive uma outra ideia para homenagear o nosso convidado, cara. Nosso convidado, para quem não sabe, é muito fã de Kiss. Eu queria abrir o set com Carisma do Kiss. Carisma do álbum Dynasty. Isso aí. Or in Australia, they call Dynasty. Então vamos uma sequência musical, depois a gente volta para outro bloco.
E depois dessa sequência maravilhosa, voltamos aqui com o nosso convidado, Rodrigo Talaer, né? Desculpa, falei certo, Talaer? Então tá, beleza. Certinho. Repercutindo aqui, falando da arte, do legado do maravilhoso John Byrne. Aquele que me introduziu nos quadrinhos, eu posso dizer isso, cara. X-Men mais John Byrne, né? Se não fosse esses dois, é que nem o clipe do Kiss no Fantástico. Mesmo efeito. Já que o Gota está falando dos X-Men, vamos falar um pouquinho de alguns personagens que tiveram o toque de Midas, né? Vamos começar falando um pouco dos X-Men, do X-Men, nosso X-Men na época. Rodrigo, assim, a saga da Fênix Negra é o ápice da parceria, Sim. né? Claremont e Byrne, né? E o trio, na verdade, com Terry Austin no E meio, o né? Terry Austin também, que funcionou muito bem ali fazendo a arte por, final dele. por que você acha que essa série é tão icônica, cara? Olha, cara, eu ouso dizer que essa aí foi a melhor fase da história de todos os X-Men. De todas as equipes que vieram depois, ouso dizer que essa aí foi a melhor. Por quê? Porque os caras acabaram fazendo, tudo bem, não era a ideia inicial deles, mas eles acabaram fazendo uma coisa que na época não era muito comum, que era você matar um protagonista, cara. O cara me pega a Jean Grey, que era uma personagem, porra, super carismática, né? Porra, transforma numa heroína super poderosa, que fica completamente descontrolada, né? Que até os próprios companheiros de equipe eles ficam com certo medo dela, né? Isso aí é nítido. E os caras vão lá e matam a personagem, coisa que não era muito muito comum, né? Então, eu acho que o John Byrne, cara, junto com o Claremont também, óbvio, né? A gente está falando da fase dos X-Men, eles conseguiram, cara, humanizar a equipe. Eu acho que eles tinham essa sacada aí de humanizar e de fazer a gente se identificar com os personagens, né, cara? Cara, a saga da Fênix Negra é legal porque ela, na verdade, vem de um problema, né? Que, na verdade, foi criado lá atrás pelo Claremont e Lee Win, quando a garota Marvel ganha poderes cósmicos. Então, os X-Men, os X-Men ficaram irrelevantes. E aí que vem a genialidade dos dois, né? Tem uma história que os X-Men estão enfrentando o Magneto, obviamente eles têm que enfrentar o Magneto em dado momento, e a Fênix sai do grupo. Ela foge com Fera e os X-Men, aí eles ganham um ano. Eles são separados, né? Eles são separados. Isso. Eles vão E pro aí Japão. Isso. E aí eles ganham um ano de histórias, cara, muito legais. Tem uma história na Terra Selvagem sensacional, que é, de novo, uma chamada para os X-Men originais lá atrás. Aí tem os Solares, que eles tinham enfrentado enquanto... Pô, e o Byrne é legal que ele vai ticando assim, não gosto de não sei quem, não gosto do Banshee, vai perder a voz. Ô Pedro, e vale lembrar pra galera que tá ouvindo a gente que nessa época aí, o título dos X-Men nos Estados Unidos, ele era bimestral. Isso. E ele estava para ser cancelado, né? Aí o Claremont, junto com o David Cockrum, que foi o artista anterior ao John Byrne, conseguiram reacender o interesse dos leitores para os X-Men, né? Só que o Cockrum era lento, mesmo com o título sendo bimestral. E aí o John Byrne acabou assumindo o título, porque já fazia o Punho de Ferro, que você já mencionou aí anteriormente, né? E já tinha caído nas graças da editora, e o Claremont, foi o Claremont que levou o John Byrne para a Marvel, né? E aí o John Byrne acabou abraçando os X-Men também, e aí depois, posteriormente, o título volta a ser mensal. Mas aí, como você bem falou, ficou um ano porque tinha esse gap aí de 2 meses, né? E é engraçado, assim, que no período, assim, de, sei lá, 8, 9 meses, na verdade, a saga da Fênix Negra começa com
a Fênix sendo testada pela Moira McTaggart, falando, cara, a gente não tem ideia do que o poder que ela tem, não sei o quê, da extensão do poder. E, assim, a gente passa um ano que a gente tem um herói matando um vilão, que é o Mutante X, o Proteus, e a gente acha tudo de boa, na época era praticamente impensável isso. Quase que a Diana Ross apareceu nos X-Men, né? Porque a Cristal era para ser a Diana Ross, então a gente tem a introdução da Cristal. E a gente tem uma heroína vestida de dominatrix e a gente tá tranquilo, cara. Tá assim, de boa, de boa. De boa, cara. Tá Clube do Inferno, de boaça. Clube do Inferno é maravilhoso. Cara, e a genialidade dos caras e o que eu acho mais impressionante é a reverência. Um personagem que se fala muito pouco na saga da Fênix Negra, obviamente se fala muito sobre o Clube do Inferno, não sei o quê, mas é o Mestre Mental. O Mestre Mental era um personagem série D da Irmandade de Mutantes, cara. E o cara cria uma parada, cria uma outra persona, seduz a Fênix. Mas o John Byrne, ele tinha esse dom, né, cara, de pegar um personagem série D e, porra, botar o cara como um protagonista, né, cara? Dar uma visibilidade pro personagem que não existia. E deixa eu dar uma opinião sobre essa questão da saga da Fênix Negra. Eu acho que o que mais marcou dessa saga, porque ao mesmo tempo que ela é rodeada de poderes fantásticos, passa uma parte no espaço, uma coisa totalmente fora da realidade, mas as dores dos personagens, todos os personagens são tão humanos e sofrem, né? Então me remete, por exemplo, quando lá a Gwen Stacy no Homem-Aranha morre, aquele sofrimento, um sofrimento que todo mundo sentiu aquela empatia. Mas uma coisa é sentir empatia para um garoto lá, que é classe média baixa, trabalhador e tudo. Agora, ali, você está rodeado ali de semideuses, no espaço, não sei o que parar, e a gente consegue ter empatia com cada um dos personagens porque eles sofrem. Putz, a gente tem que matar a nossa amiga, ou tem que matar a pessoa que eu amo. Nossa, aquilo ali de uma dor, de um sofrimento, é sensacional. E olha, acho que vocês vão se recordar, conforme você mesmo colocou agora, Gustavo, a questão de humanizar os personagens e as histórias. Vocês lembram que nesse tempo, que o Pedro mencionou aí que eles ficam separados, que o Ciclope começa a ter um casinho com a Colleen Wing do Punho de Ferro. Exato, é isso. Com a Colleen, é isso mesmo. E aí, quando ele descobre que a Jean tá viva, opa! Então tem essa questão também, né? Que são coisas, porra, cotidianas, né? Que ele consegue mesclar também nessa questão aí dos heróis cheios de poderes, né? Não, e assim, a quantidade de coisa legal que o cara consegue colocar numa revista, de novo, mensal. Cara, os X-Men vão lutar num lugar chamado Área Azul da Lua, o único lugar que tem ar. Assim, o Wolverine luta com o Skrull, cara, que tem um Kree no meio. O Wolverine encontra com o Vigia. E eu acho que o grande trunfo dessa história é que eles perdem. No fundo, assim, toda a história de herói, o herói triunfa no final. Nesse não, eles perdem. E mesmo derrotados, o Cíclope vê a Jean Grey quando o Cíclope toma lá a porrada e o bloqueio, spoiler para quem não leu a saga da Fênix Negra, nem viu um desses filmes horrorosos que saíram, que ela vira a Fênix novamente. Mesmo derrotado, os X-Men vão lá tentar fazer alguma coisa contra a própria Fênix. Né? Então, assim, é muito bem escrito, é muito bem desenhado, e assim, o Byrne tem toda a razão nas entrevistas que falam, é um pecado você pegar e tentar transformar num filme de 2 horas. Não tem como, não tem como. Muita não coisa, como. Cara. Para aquele meio. Eu acho que era mais fácil, muito mais fácil, agora que os X-Men voltaram para a mão da Marvel, faz o seriado, cara, o roteiro tá pronto. Faz o seriado. Cara, eu acho que certas coisas tem que ficar e tocar. Cara, por conta de tempo, a gente vai pular o Quarteto Fantástico, que vai ficar para um segundo momento, mas a gente vai ter que falar do Super-Homem do Byrne.
Desculpa, Guto. Não. Não, o Pedro não pode deixar. Cara, não vai deixar você sair enquanto não fala do Super-Homem, cara. Mas, Eu ó, acho. antes da gente pular para o Super-Homem, deixa eu só fazer um comentário aqui, que vocês sabem que esse final aí, ele foi modificado Sim. por conta do Jim Shooter, né? O final não era esse, e depois, alguns anos depois, eles acabaram publicando o X-Men The Untold Story, né? Fênix Negra, a história não contada, que era como o John Byrne e o Claremont gostariam que tivesse sido, né? Que na verdade ela não morre, eles fazem tipo uma lobotomia nela, assim, Isso. ela fica, né? Mas ela não morreria. Puta, essa parte pode cortar, né? Não. Essa parte aqui agora que eu vou falar pode cortar. E aí irrita aquela picaretagem que foi o tal do X Factor, né? Que na verdade Jean Grey tava num casulo debaixo. Num Porra, casulo, não fode, né, meu irmão? Aliás, ela estava no casulo desde a época do David Cockrum, né, cara? Exato, né, cara? Nossa, Na verdade, o que saiu foi. Noturno, você tá com uma cara melhor agora. Cara, assim, vocês sabem, né? O Claremont e o David Cockrum, eles queriam matar o Wolverine. Queriam matar o Wolverine. Só que aí não rolou, o John Byrne entrou, e aí quando o Claremont falou, não, vou matar o Wolverine, não, o Wolverine canadense, não. Cara, ele acabou dando mais protagonista, mais protagonismo pro... O Cockrum e o Claremont o Cockrum tem umas questões em relação ao traço deles, daí tudo bem, muito por conta do Byrne. Mas eu me lembro, cara, que nessa história, a pré-entrada do Byrne, eles tinham colocado o Wolverine com o uniforme do Garra, que era da Guarda Imperial de Shi'ar, um uniforme horroroso, cara. A primeira coisa que o Byrne faz no primeiro encontro com a arma alfa, ele fala, vou tirar esse uniforme. Então é de novo o Byrne falando, não gosta, eu tiro. Pedro, só para te fechar aqui esse bloco, só para... depois de continuar, então, vamos continuar com mais histórias icônicas do Byrne e daqui a pouco a gente volta. Beleza. Vamos para mais música. E depois desse set maravilhoso, continuamos aqui falando de mais histórias icônicas do mestre, o grande John Byrne, né? E a gente falou bastante aqui no último bloco dos X-Men, mas você teve ali antes, né, a fase lá do quarteto, né, que foi uma fase aí também que... cara, eu vou dizer, o desenho do quarteto, qualquer coisa que seja diferente daquele traço, eu já não gosto, cara, já me dá arrepio. É aquela coisa, fica misturado, né? A coisa fica não dá, cara. Ali ele subiu muito sarrafo, né, cara? É o uniforme mais bonito do quarteto, aquele preto com troço. E tinham edições assim fantásticas, cara. Tem uma que o Doutor Destino explode o edifício Baxter. Tem altas histórias ali. Ele tirou coisa da equipe, cara, e botou a mulher Hulk. Ele tirou coisa da equipe e botou. Assim, o quarteto sempre teve isso, né? Um tempo a Medusa entrou e foi legal como ele trabalhou a Mulher Invisível. Antes do Byrne entrar, era a Garota Invisível. Era Garota Invisível, isso, e virou Mulher Invisível. Ele justamente trouxe essa maturidade, ela deixou de ser a mocinha a ser salva e passou a ser realmente uma líder dentro da equipe, né? Então, assim, eu acho que realmente o Quarteto Fantástico do Byrne é obrigatório, assim, né, cara? É uma. E ó, só lembrando, sem querer fazer propaganda, mas só lembrando, quem não acompanhou essa fase aí, quer conhecer, foram quase 6 anos, né? Foram 5 anos, John Byrne à frente do Quarteto Fantástico. Uma fase que só perde em longevidade para o Stan Lee e para o Jack Kirby, que são os criadores da equipe. Ouso dizer também que essa fase do John Byrne é muito melhor, e a Panini lançou a fase completa do John Byrne em 2 edições Omnibus, né, que são aqueles tijolões que muita gente não gosta, que realmente é meio incômodo para ler, mas está tudo ali. Então acho que vale o investimento para quem quer
ter aí na sua coleção, ou quer conhecer, ou quer reler, acho que vale a pena. Quarteto Fantástico do John Byrne aí, esses 2 ônibus aí que a Panini lançou aí nesses últimos anos. E tem de tudo, tá? Tem golpe de Estado do Quarteto Fantástico dando golpe de Estado no Doutor Destino, tem a morte do. É sério, tem a morte do Galactus. Ó, cara, isso daí é coisa fina. Falar em coisa fina, em 1985, a DC Comics deu um reboot total na sua cronologia, que acabou numa das grandes histórias em quadrinhos, que é a Crise nas Infinitas Terras. E a partir daí surgiram novas versões atualizadas dos seus heróis clássicos. O Batman, o Frank Miller fez, a Mulher Maravilha foi com o George Pérez, e o nosso John Byrne ficou com um personagem que ele queria, que foi o Super-Homem. Tá? A série deles, Homem de Aço, Man of Steel, lá nos Estados Unidos, em 6 edições, é uma das coisas mais... são histórias curtas, mas com muitas ideias ali que foram aproveitadas durante muito tempo. Rodrigo, eu vou te perguntar, esse é o Super-Homem definitivo do século XXI, cara? Com certeza, não tem nem dúvida, né? Não tem nem dúvida. Eles podem fazer quantos reboots eles quiserem, recontar. Para mim, o Superman definitivo é o Superman que o John Byrne fez lá em 86. O Byrne fez mudanças muito, muito, como dizer, polêmicas na época. Uma das maiores polêmicas era que, por exemplo, o Super-Homem fazia barba. O Super-Homem tinha Ele acabou com aquela infinidade de kryptonitas, né? Ficou só kryptonita verde, né? Ele não tinha na cronologia do John Byrne, né? Na fase do John Byrne não tinha o Superboy, não tinha o Krypto, né? Mas isso tudo foi imposição da DC Comics, né? Ele queria fazer, e aí, como você bem explicou, Pedro, a minissérie The Man of Steel, ela mostra ali o início da carreira, né, do Superman, e aí vai tendo uma passagem de tempo, tanto que de uma edição para outra, às vezes você percebe que se passaram alguns anos, na verdade, né? São histórias curtas, mas você percebe a passagem de tempo ali para aquele Superman mais maduro, mais atuante em Metrópolis, né? Quando de fato começa a série no volume 1, na revista número 1, né? E assim, ele traz algumas mudanças que reverberam até hoje. De novo, coisas que o Byrne criou. Ele não mata os Kent, as famílias, o pai e a mãe, e são mais jovens, que esse daí continuou durante algum tempo. O uniforme do Superboy, anos depois, o Connor Kent, é o uniforme que ele tá usando, é a roupa que ele está usando quando ele volta do primeiro resgate de Metrópolis. Então, assim, muitas das ideias que o Byrne lançou continuam existindo por aí. Tem uma coisa que duas coisas que eu adoro. O Bizarro, a história do Lex Luthor ter criado o Bizarro, eu acho genial. Eu acho o Lex Luthor dele sensacional, porém, tem uma coisa que eu não consigo gostar, que é a capa rasgar. Capa rasgar não dá não, cara. Capa rasgar. É mal explicado, né? É mal explicado, né? Agora, ó, você sabe qual é a história mais sensacional da fase do John Byrne Superman? É uma história curtinha que o Lex Luthor para numa lanchonete, e ele vai lá, chama a garçonete, e aí ele faz uma proposta dela passar um mês com ele, largar tudo, e ele ofereceu a farpela para ela, e ela fica naquela, mas que isso, que absurdo, você tá pensando que eu sou o quê e tal, e no final ela já fica, ele falou, ó, é $1 milhão, você pegar o largaço, vai mudar a sua vida. Aí ela vai lá, fala com as amigas e tal, as amigas, tá maluca, cara, vai logo, não sei o quê. E aí quando ela volta, aí ele tá lá já no carro rindo pra caramba. Já foi, né? E já indo embora. Essa aí pra mim, ele...
A sacada mais sensacional que ele teve foi aquela ali, daquela história ali. Agora eu vou, não sei se não vou ter uma opinião um pouco controversa, assim, do meio para o fim, até lendas, o Byrne Uhum. estava interessado. Estava interessado. O Byrne desenha a próxima grande maxi-série da DC, que é Lendas, que ele desenha a Liga da Justiça Sim, lindamente. Só que a mas partir só daí desenha. só desenha. Só que a Só partir daí desenha. a DC perde a mão. Aí começa com invasão, com séries tipo Invasão, aquela outra que ele transforma a Lana Lang numa caçadora. Aí ele perde a mão. Dito isso, eu acho que a melhor história do Superman do Byrne não é dessa época. A melhor história do Superman do Byrne é quando ele está melhor, é essa série aqui, Gerações. Gerações. Isso é sensacional. Isso aí é sensacional. Quem não conhece, saiu aqui pela editora Ópera. É difícil achar isso aqui, cara. É difícil achar. É difícil. Ele faz um Mas eu não paralelo. estou enganado, Pedro. A primeira Gerações, que aliás é a melhor, Uhum. ela foi republicada pela editora Eagle Moss, um encadernado, capa dura, que tem essas 4 edições aí internadas. Agora eu não sei como é que tá para achar isso também, mas ela foi republicada. Pedro, truncou, Pedro. Não te ouvi. Tá ruim. E agora? Opa, perfeito. Voltou? Beleza. Foi, agora foi. Agora, gente, olha só, só teve uma coisa que eu acho que o John Byrne não teve coragem de mexer em todos os reboots que tiveram do Super-Homem, nenhum deles, quer dizer, em todos eles, né, ele continua perdendo a aposta pro Chuck Norris, né? Porque ele continua com a cueca por cima da calça. Rodrigão, diz aí pro pessoal o que é Gerações e por que essa série é tão legal, cara. Sim. Cara, Gerações, ele teve uma sacada ali muito legal que foi contar a história dos heróis na ordem cronológica, né? Começando lá no. Ele começa Na nos anos década 30, de. se eu não estou enganado. Ele começa na criação dos heróis, de 38, ele faz É. 38. Não, Só que o que 39 a acontece? 49, é isso. Ele começa na década de 30, mas os heróis, à medida que os anos vão passando, os heróis envelhecem, realmente. Então, as décadas vão passando, os heróis vão envelhecendo, e aí, quem vai tomando o lugar deles são, né, obviamente, são os seus descendentes, são seus filhos e netos, e por aí vai. E isso é o que faz é o que faz a minissérie ser tão interessante, né? Porque fora da caixinha, fora do que a gente está acostumado, né? Que o Superman não envelhece, o Batman não envelhece. E na minissérie Gerações a gente vê esses personagens envelhecendo, vê esses personagens sendo substituídos, né? E os rumos que os caminhos vão tomando, né? Totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Isso é o que faz essa minissérie Gerações ser tão interessante. E é legal que ele usa metáforas da época. Na década de 30, o Batman não fala, ele tá com aquelas orelhas pontudas Os para o lado. uniformes, os E uniformes também são os uniformes da época, né? O Super-Homem é o Super-Homem dos desenhos Fleischer, ele não voa, ele só pula. Só pula. Então, assim, quando tem uma história na década de 50, são histórias que tem um armazém que ganha pernas, é tudo meio aquela ficção científica maluca. Na década de 80, o desenho é totalmente niilista. Então, assim, é muito legal. Agora, cuidado, muito cuidado. Geração 1 e Gerações 2. Gerações 3, sim, não comprem. Não comprem. Fujam. É esquecível, é esquecível. Agora, eu estava tentando procurar aqui, eu não sei exatamente qual é o ano, a edição exatamente eu não vou me recordar, mas talvez você lembre. Tem uma história
do Superman, John Byrne já tinha saído também. Ele fez um especial, uma Action Comics, acho que é anual, acho que é Action Comics anual número 6, se eu não estou enganado. Aqui no Brasil, ela foi publicada, Super-Homem, revista Super-Homem. A capa é do Mike Mignola. Não sei se você vai lembrar que ele está segurando uma bandeira. Essa história é sensacional. Essa história é de o que aconteceria, né? É tipo um Elseworld, né? Uhum. Em vez do Kal-El cair na Terra, um descendente, aliás, como fala? Oh, meu Deus. O cara que veio, um parente dele de muitos anos. Antepassado. Um antepassado, exatamente. Temos fugir da palavra. Um Uhum. antepassado dele de 200 anos atrás cai na Terra. Só que o cara, em vez dele agir como o Kal-El, ele coloniza, né? Nova Aquela. Krypton. Porra, cara, aquela história é sensacional. E aí a gente tem os personagens que a gente já conhece, a Lois Lane, o Perry White, só que daquela época, esse passando naquela época, né? É fantástica, cara. Ela foi E publicada aqui também pela editora Abril, se eu não estou enganado, Super-Homem 150. A capa é do Mike Mignola. Essa história é fantástica também. Ela é roteiro e arte do John Byrne. E no final ele encontra o antepassado encontra o Kal-El, né? Você faria isso com seu neto? Exatamente. Ele era do cacete. Ele era do cacete. Eu estou falando que ele acaba, por mais poderoso que seja o personagem que ele pega, ele coloca dramas e coisas muito, muito humanas, né? Discutir essa questão né, do antepassado, a sucessão, o envelhecer, o morrer, são coisas assim, então, é isso que, embora em termos de traço, ele realmente, quem lembra, mas, repito, para mim é muito melhor, mas lembra o Jack Kirby, mas ele humaniza, né? Ele até não só no traço, mas principalmente nas histórias, no argumento da história, ele consegue humanizar os personagens, por mais poderosos ou malucos que sejam. Pô, eu me lembro voltando no X-Men. Cara, o X-Men que eu mais gostava era o Noturno. Pô, o Noturno, sem nem descrever, cara. O cara azul escuro com rabo, com não sei o que, eu achava maneiríssimo, cara, aquele ali. Então, ele pega, ele tem essa mágica, entendeu? Ele consegue humanizar e trazer, criar essa empatia, qualquer que seja o personagem, por mais estranho, por mais poderoso, por mais verossímil que seja, né? Ele consegue fazer com que o leitor tenha uma empatia com aquele personagem. Impressionante. Né? Engraçado você falou do Noturno aí, Gustavo. Eu acho que ele conseguiu dar um destaque bom pro Noturno. É o que o Pedro falou lá no início. Ele escanteou o Banshee, ele tirou quem ele não queria, porra, acabou. Não era nem a intenção do Claremont, mas ele acabou dando um protagonismo pro Wolverine, né? Que o Wolverine virou um fenômeno na fase do John Byrne. Sim. Então não, ele realmente ele tinha esse dom aí. E ele deu lastro pro Wolverine. Pô, o Wolverine namorava a prima do Solaris, né? O Wolverine falava japonês, desde quando? Cara, o Wolverine fala japonês? Cara, eu tenho um quadrinho que é sensacional, que o Ciclope, você lê japonês? Você fala japonês? Desde quando? Aí ele, não sabia. Aí ele, nunca perguntou. Era grosso igual um cavalo, né? Porra, isso era legal também, né? Wolverine era grosso pra cacete para lidar com os outros, dar uma patada nos outros, né? Isso era sensacional, cara. Não, e o Wolverine, assim, a gente não vai conseguir falar no programa, porque infelizmente esse papo a gente vai. Assim, ele deu a Tropa Alpha, né? Que foi um dos heróis que ele criou literalmente de sacanagem. Ele criou a Tropa Alpha assim para ser. Ó, tem uns caras aí que eu criei. Não, na verdade foi o seguinte, cara. Na verdade, a Tropa Alpha ele fez para ser coadjuvante dos X-Men, era para usar só ali e acabou. E aí o que acontece? O editorial da Marvel começou a receber muita carta dos leitores, né?
Uhum. Porra, cara, cadê a Tropa Alpha? Queremos mais Tropa Alpha, porra, gostamos desse grupo aí, porra, e aí, não vai ter história de Tropa Alpha? E chegando carta lá toda semana, aí o Jim Shooter virou pro John Byrne e falou, meu irmão, é o seguinte, Cria tu essa parada criou, aí. tu criou os caras e agora a gente vai fazer o título porque estão pedindo muito e vamos ganhar uma ardoleta aí. E o John Byrne não queria, cara. Ele falou, não, porque apesar de ser uma criação dele, ele gostava de trabalhar com os personagens clássicos, né? É. Então, e assim, os X-Men para ele eram clássicos porque ele lia as histórias dos X-Men, né? Então ele falou, não, cara, eu não quero. E o Jim Shooter ficou ali martelando até que em 83 criou-se o título da Tropa Alpha e John Byrne acabou ficando 28 edições, né? Não, o uniforme deles é lindo, cara. Aquele uniforme pegando a bandeira do Canadá, essa metade assim, pô, Não, assim, bonito pra hoje, cacete. O Adão, o Vindix, né? Assim, hoje a gente conhece a Tropa Alpha, assim, mas assim, a história que ele aparece a primeira vez, o maluco sai do chão para do enfrentar o chão. Wolverine, sai uma bandeira do Canadá do chão, tu fala, que porra é essa, cara? Não, e detalhe, cara, que o negócio foi tão bem pensado que eu conto isso no livro, ele criou cada um e colocou os poderes de forma que eles pudessem, de fato, ter um embate com os X-Men e não tomasse uma coça, Uhum. né? Ah, Uhum. Então tem ali o Sasquatch, que é um contraponto para o Colossus, né? e a cadeira do Hulk da TV. Então, cara, ali foi tudo, E mesmo tem, sendo um grupo coadjuvante, foi pensado, foi tudo pensado. tem umas ideias do cacete. A Pássaro da Neve, que os poderes só funcionam no Canadá. Cara, a história do xamã, que ele não pode olhar para dentro da bolsa, porque perde a sanidade. Pô, isso é E, muito legal. e tem o primeiro personagem gay, né, cara? Que é o Estrela É, Polar, né? e lembrando, né, que a gente está falando de anos 80, né, cara? É, Que a patrulha era muito maior do que é hoje em Não, dia. Hoje em dia da já tá mesma tranquilo forma já, que mas da mesma forma que quando ele pegou lá o Quarteto Fantástico e deu esse protagonismo, né? Quer dizer, é um cara à frente do seu à tempo, frente muito do seu antes, tempo. né? Deu protagonismo para mulher invisível, que era garota invisível, não só questão de nome, mas realmente o papel dela, né? Assumindo o papel de líder, de igualdade ali, da mesma forma também, ele depois virou dessa bandeira aí de colocar o herói gay, eu acho. Até nisso o cara era à frente do tempo, é fantástico mesmo. vamos entrar com sete, Guto? Vamos entrar com o 7 e depois a gente volta para as tradicionais dicas. E voltamos aqui para mais repercutindo mais aí a arte do John Byrne. E agora temos uma pergunta Temos. vinda dos confins do multiversos, do Não, nosso temos guru, nosso vigia. perguntas. Temos É. perguntas. Perguntas. Eu coloquei, avisei que o Rodrigo ia participar e surgiram perguntas aqui para ele. Quem quiser perguntar, pode colar lá na página também no Facebook do Rodrigo, lá do grupo do fãs de John Byrne. Ainda está funcionando? Sim, Beleza. estamos com quase 3.800 membros. É. Bom, Ou então tem que catar alguma joia do infinito para dar tempo de entrar aqui no multiverso e fazer. Mas vamos primeiro com a pergunta do nosso guru, o vamos grande lá. O Renatinho grande Renato, Box. ele pergunta o seguinte: a gente falou um pouquinho no outro bloco, mas é sobre a criação do Estrela Polar, né? É, vamos lá. Ele, no mês passado, o Omnibus da Tropa Alpha, claramente era para o personagem ser gay lá nos anos 80. Mas queria confirmar se isso foi treta com o Shooter, que dizia que a Marvel jamais teria heróis gays. Não, cara, assim, até onde eu coloquei isso no livro, eu falo especificamente sobre essa questão, até onde eu pude pesquisar, e não teve nada a ver com o Jim Shooter, ele queria realmente um personagem gay,
Se a gente parar para analisar, a Tropa Alpha é um grupo super plural, né, cara? Você vê, você tem um anão, né? Você tem o índio, o indígena. Uhum. Você tem um indígena ali. Você tem o. Agora não pode falar índio, né? Indígena. É. Você tem você tem a Marina ali, que é um. Sei lá o que ela é. Um, É uma alienígena. mistura ali do. É. É um alienígena, né? Ela nasceu de um ovo, né? Então, assim, você tem. E ele queria fazer um personagem homossexual e ele mesmo não sabia quem seria. Tem a ninfomaníaca, né? Tem a Aurora, Com dupla personalidade, dupla né? personalidade, É. dupla personalidade. Então, assim, ali é uma misturada do diabo, né, cara? E ele, o John Byrne, ele queria que um dos personagens fosse homossexual. E ele acabou indo por eliminação, né, cara? Ele falou, porra, o Pigmeu não dá porque já tem a cota dele de problemas, né? O Xamã, porra, ia ficar meio óbvio também. Né? Ia ficar muito clichê. O Sasquatch, ele já tinha ali um envolvimento ali Aurora. com a Aurora, então ele também não quis mexer. Ele não queria que fossem as meninas. Então acabou sobrando para o Estrela Polar. Lembrando que na época isso era uma coisa que estava implícita, não estava escancarado, não estava aberto. Uhum. Mas a gente percebia. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi, talvez vocês lembrem aí da situação, foi quando chega um amigo dele, que ele vai apresentar para ela. E ali o negócio ficou meio estranho, né, cara? Ficou ali, o negócio ficou meio embaçado. Falou, opa, peraí, esse negócio de amigo aí, essa historinha aí, tá meio mal contada. Ali o negócio ficou meio. Não, depois que a gente fica velho, é que a gente começa a entender algumas paradas. Assim, o uniforme, tanto da Aurora quanto do Estrela Polar, são uniformes de patinadores no gelo, cara. Isso. Exatamente. Entendeu? Com todo respeito, assim, é uma competição que pô, tem muitos Não, cara, olha só, homens. a gente tá falando aqui, a gente tá falando hoje aqui, pô, a gente tá em 2023, não tem o menor Uhum. problema, tudo tranquilo, mas lembrando que a gente está tratando de um quadrinho que foi publicado em 1983, cara. São É. 40 anos, né? Naquela época, porra, não era tão falado como é hoje em dia, que hoje em dia tá de boa. Naquela Não, por época exemplo, era um preconceito forte. Então, deixa eu colocar nessa questão do preconceito. Tem uma questão da bandeira. Então, por exemplo, há quanto tempo que a gente fala na palavra, que a gente está falando a palavra inclusão? É recente. Ele falou isso em 80, sim, em 80 e pouco, cara. O que é isso? É exatamente. inclusão. Não, e um detalhe, Só ele que falou 20 isso anos, em 20, 30 80. anos antes. Não, 40 anos antes, e 40 detalhe, anos ele antes. falou isso. E detalhe, ele falou isso, porém, sem levantar nenhum tipo de bandeira. Ele falou de uma forma natural, né? Ele criou o personagem, colocou o personagem lá, o negócio ficou implícito, né? Que depois a gente percebeu, óbvio, mas não levantou nenhum tipo de bandeira, não quis fazer nenhum. Não quis lacrar, né? Sim. Né? É, E, só lembrando que ele também cria a primeira heroína judia, que é a Kitty Pryde, Que é a Kitty Pryde, exatamente. que é Que uma é amiga dele. baseada numa amiga dele, exatamente. Que é uma amiga dele. Assim, ela usa efetivamente a estrela de Davi logo na primeira introdução do personagem. Então, ele realmente trazia elementos da. Para você ver, né, cara? Esse aí são só mais alguns fatos do que eu falei lá no início, de que o John Byrne ele humanizava as histórias e os personagens, né? uhum. Bom, Mais pergunta aí, Pedro? tem mais duas perguntinhas só. Que personagem que você queria que ele fizesse um reboot hoje? Porra, cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que eu gostaria de ver algum personagem que ele não trabalhou, né?
Aí poderia ser, aí poderia ser qualquer um que ele não tivesse trabalhado, acho que seria interessante. Eu gostaria de ver o John Byrne trabalhando com o Batman, que ele trabalhou com o Batman, mas foi Ele foi não assim, em tem, ele casos não, ele tem, isolados, ele não ficou uma fase com o Batman, né? Ele roteirizou umas histórias do Batman e tal, mas eu gostaria de ver ele roteirizando e desenhando uma fase do Batman, assim como ele fez com o Superman, com a Mulher Maravilha, Quarteto, com Namor, Vingadores, eu gostaria de ver ele com o Batman, né? Mas acho que seria interessante qualquer outro personagem. Demolidor, eu acho que seria interessante. ele tem o do Batman, ele tem uma história boa que é Todas as Mortes do Batman, que todos os caras que Sim. foram mentores do Batman vão morrendo, né? Isso daí foi inclusive inspiração para o Batman Begins. Agora, Eu, será que seria legal o John Byrne fazendo, lá nos anos 80, o John Byrne hum, fazendo o Justiceiro? Será que seria legal? eu não sei, Será que ia dar polêmica? eu acho que ia ser Olha, legal. Fala aí, Guto. eu não, vou dar uma sugestão. Eu gostaria muito de ver uma versão, não que eu adoro a versão, a versão original única, que é sensacional, mas eu gostaria de ver uma, vamos dizer assim, uma continuação, um Watchmen 2 com o John Não. Byrne. O Watchmen, não, deixa o Watchmen quieto, por favor. Não, mas tá aí, com o John Byrne, eu achei que, pô, acho que o cara poderia, cara, com essa, com aquela diversidade de heróis, Dr. Manhattan, aquela coisa, eu queria ver o que ele ia fazer nisso. Eu confesso que eu quero ver o circo pegar fogo. Eu acho que assim, o mundo tá tão maluco que isso pode acabar acontecendo. O Spawn de John Byrne, depois de brigar com o cara da Image, ele vai fazer o Spawn dele. E que história que você queria que ele fizesse com algum personagem, com algum encontro maluco, que você queria que fosse recontado? Você já comentou de uma história do Demolidor ou do Batman, mas assim, um crossover, alguma coisa, alguma história que você imaginaria que ele pudesse fazer. Olha, cara, dos que ele já trabalhou ou não? Qualquer um. Qualquer um. Ele fala muito do Doutor Estranho, né? Que ele não fez, Que né? ele nunca, que ele não É. fez, é. Mas aí, cara, aí eu volto lá, né? Ele não fez Doutor Estranho, mas ele também não fez Demolidor, não fez Batman, né? Não fez Justiça, gostava também bastante lá na época do Mike Zeck, enfim, na época do Jim Lee. Eu acho que qualquer um desses personagens aí, cara, eu ia ficar feliz aí de ver uma fase dele. Mas isso lá no auge, né? Uhum. Você, Eu Guto? acho que Luke Cage. Luke Cage ele fez, cara. ele fez, ele chegou, ele brincou com o Mas Cage aí na época do nada. Punho de Ferro, na época do. Mas eu queria ver ele pegar o Luke Cage e transformar realmente, fazer um protagonismo, fazer, entendeu? Criar ali um mundo em torno dele, não. Olha, cara, eu vou Eu falar uma coisa concordo. para vocês. Eu acho que nos anos 80, só o nome dele já era um motivo para as pessoas passarem a seguir aquele título. Porque você vê, o cara, porra, vamos dar o namoro pro John Byrne, edição número 1. Meu irmão, Pô, eu ia comprar. Comprar fácil. a galera, enquanto ele esteve à frente do título, a galera É. acompanhou. Tropa É, Alpha, a mesma coisa. Vão lançar Modok. Modok do Joe Byrne. Pronto. Eu ia comprar. A galera embarca. É isso aí, cara. e isso é verdade, Era nessa linha. e isso é muito verdade. A Panini lançou aqueles encadernados, a saga D, a saga do Batman tá vendendo bem, a saga do Super-Homem vai parar no 25. Por quê? Porque acabou a fase do Byrne. Então todo mundo parou de comprar, né, cara? Todo mundo achou que ia chegar pelo menos. Eu fui um. Acabou a fase do Eu John Byrne, também, eu parei. Eu confesso que eu sou um. Cara, eu sempre sonhei com uma história do Byrne que era a Tropa Alpha encontra Excalibur para lutar contra o Endigo e algum herói do Excalibur, algum vilão do Excalibur, tipo a Mojo, com os X-Men fazendo participação especial.
Assim, Caraca. é. Porque aí tem o britânico, um grupo britânico com um grupo canadense. Ó, cara, vamos lá. A minha resposta foi muito vaga. Você acabou fomentando aqui uma ideia que eu acabei de ter agora. Eu acho que seria interessante ele fazer uma. Mas ele sozinho, tá? Uhum. Nada de ficar, cada edição um faz, um roteiro, não. Ele fazendo tudo. Acho que seria interessante ele fazer uma mega saga, assim como foi Guerras Secretas, se desse na mão dele para ele fazer algo do tipo, fazendo aí um crossover aí com vários heróis, vilões. Acho que seria interessante também. O encontro, de repente, Lex Luthor com o Doutor Destino, né, cara? Pô, imagina? Porra, já pensou? Ele tem o Galactus contra Darkseid, que é dele, que tem umas É. sacadas geniais, né? Quando Você sabe a história dessa edição aí, né? Que é uma single issue, né? Aham. Quem deu essa ideia para ele aí foi um fã numa convenção, né? Que o cara falou, cara, por que que vocês não fazem aí um crossover, o Galactus querendo devorar lá Apocalipse? E aí ele virou porra, como é que a gente não pensou nisso antes, cara? E aí ele falou que ele foi, vendeu a ideia para Marvel, enfim, conseguiram botar o negócio para andar. E aí ele falou que tentou localizar o fã depois para acreditar, mas sem sucesso. Pô, Tem uma. Logo, um dos primeiros quadros, né? É a caixa materna, quando passa o surfista prateado por Nova Gênese, né? Nova Gênese é do lado de Apocalipse. Que só escreve o seguinte: escondam o planeta. É tipo assim, ó, deixa passar, deixa passar, deixa o cara resolver aquilo ali, né? Se vira malandro. É isso, Gota. Eu acho que podemos fechar o bloco, cara. beleza, então vamos de mais música aí, depois a gente volta para as tradicionais dicas e fechando o programa.